Como será o desempenho do Atlético Paranaense nessa Série B de 2025? Mas antes, faço o convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder nada em mais um episódio do Análise de Torcedor, que vai reunir a opinião do jornalista com a de um torcedor de futebol. E hoje vamos falar sobre Atlético Paranaense. E nada melhor de conversar com uma torcedora do Atlético Paranaense, que é a Bruna Dias, que vai contar detalhes sobre essa reconstrução do clube que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pela quarta vez em sua história. Oi, Luiz. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, né, nesse bate-papo, falando um pouquinho do Furacão, que teve um ano aí tenso, centenário, rebaixamento, e vem para 2025 com altas expectativas. Espero poder passar um pouquinho desse lado do torcedor, um meio jornalista também, para a gente debater aqui. Bom, Bruno, quero falar um pouco para iniciar sobre essa reconstrução do clube. Quarto rebaixamento na história, 89, 93, 2011 e 2024, de um Atlético Paranaense que até pouco tempo atrás estava ganhando Copa do Brasil, bicampeão de Sul-Americana e chegou à final de Libertadores perdendo para o time do Flamengo. Como que você olha esse rebaixamento e também esse processo de reconstrução que iniciou com o Atlético Paranaense não ganhando o campeonato estadual? Acho que para o torcedor a gente vê como uma grande frustração, um choque, né? Porque, como você comentou, o Atlético veio aí de grandes momentos, né? Até há 2 anos a gente tava ali, final de Libertadores, final de Copa do Brasil. É muito estranho ver o Atlético jogando uma Série B, né? Sendo desclassificado numa semifinal do Paranaense. Não sendo campeão o tempo todo, não tendo aquele elenco estrelado, é muito difícil. Eu mesma, assim, venho no momento de entender e processar tudo isso, sabe? A gente escreve e fala de Atlético o tempo todo, então, no final do ano passado, para mim, foi difícil, assim, dizer, nossa, o Atlético realmente merece ser rebaixado, sabe? É complicado isso, porque a gente como clube tem uma infraestrutura gigantesca, tem um investimento gigantesco, né, em gestão de pessoas, na base. No futebol feminino não dá pra dizer que tem, porque o Atlético, né, foi muito sacana e cometeu uma atrocidade no ano passado com as meninas. Então, mas é um clube preparado, tipo assim, para ser elite mesmo, para ser um gigante. Vem quebrando barreiras aí nos últimos anos, comendo pelas beiradas, mas chegando nas finais, disputando contra grandes gigantes do futebol aí do eixo, Rio-São Paulo. E é muito difícil ver o Atlético tendo que se readequar para estar numa Série B que não é um lugar que ele merece estar. Considerando, né, esses últimos anos, essa era petralha, só que nesse momento eu vejo assim que pela falta de consideração com o torcedor, por aquela questão de trocas de técnicos, né? Tivemos aí 5 técnicos só no ano de 2024, aquela coisa do não querer contratar, de não valorizar a base. O Atlético se perdeu ali no próprio furacão que ele criou e a gente, como torcedor, pagou, né, por isso. Bom, eu queria que você falasse um pouco sobre esse ano de 2025, um ano que o Atlético Paranaense caiu na semifinal do Campeonato Paranaense, perdendo em casa para o Maringá. Maringá que vem em um processo interessante, né? Vem fazendo boas campanhas nos últimos anos, perdeu de 3-0 dentro da Liga Arena. Queria que você falasse um pouco sobre esse campeonato estadual e depois para a gente partir para essa Série B, que o Atlético começou super bem, com 2 vitórias em 2 jogos, 2-1 contra o Paysandu fora de casa, 2-1 contra o Criciúma jogando como mandante. O Atlético veio bem nesse campeonato, né? Começou bem o Campeonato Paranaense ali, terminou como vice, né, do Operário, na tabela de classificação. E aí, quando chegou, né, no mata-mata, eu acho que faltou um pouco mais de dedicação, sabe?
aquela coisa de, não, vamos lá, vamos fazer, vamos lutar, porque é o Atlético. Tomou um baile do Maringá. Nossa, o Dogão, né, veio aqui e fez estrago na Arena da Baixada, com muitos torcedores, todo mundo acreditando que não, o Atlético ia lá, ia fazer a lição de casa e ia estar na final do Paranaense mais um ano, ia ser campeão, né, acumular mais um tricampeonato, e não foi o que aconteceu. Acho que foi muito uma falta de vontade, assim, sabe? Porque é difícil até explicar por que, que o Atlético Paranaense foi eliminado, né, desclassificado na semifinal do Paranaense. Confesso que eu não sei explicar, não sei dizer. Infelizmente foi. Faltou dizer ali, não, vestir a camisa e dizer, não, é o Atlético, a gente tem que ganhar. É o mínimo, sabe? Então, infelizmente, para o torcedor é difícil. Né? O técnico Barbieri, né? Imagino que a gente vai falar um pouquinho mais dele no decorrer desse papo. Veio com uma boa aceitação assim da torcida. É um técnico novo, não tem não tem nenhum título assim, né, de expressão. Tem uma carreira ainda que está começando, né? E o Atlético tem esse perfil de contratar, né, técnicos, professores dessa maneira. Só que ele, né, dá umas erradas ali e principalmente em questão de mudança. Eu particularmente vejo que não valoriza alguns atletas que seriam interessantes, mas a gente não tá no dia a dia, né? Não tem como saber. Ué, você falou sobre a questão do Barbieri. Antes da gente falar da Série B, eu queria que você falasse um pouco sobre o Barbieri. Eu, já dando a minha opinião, eu vejo que não é um nome adequado nesse processo de reconstrução do clube. Vejo que para jogar uma Série B precisaria de um treinador mais experiente para esse tipo de competição. Wagner Mancini, que já treinou o Atlético Paranaense, vice-campeão de Copa do Brasil pelo clube, estava livre no mercado, poderia até ser uma opção. Wagner Mancini, que retornou recentemente ao time do Goiás, Goiás que eu vejo como um dos favoritos ao lado do Atlético para subir, né, para a primeira divisão e até na briga pelo título da Série B. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse Maurício Barbieri no Atlético Paranaense, que apesar das duas vitórias, é um treinador, né, um time do Atlético Paranaense que sofre muitos gols, né? O Atlético venceu o Paysandu, sofreu gol. Venceu o time do Criciúma, acabou sofrendo gol também. Assim, o Atlético ele sempre teve um perfil de treinador, o jogo CAP, que a gente gosta de chamar, né? E nos 2 últimos anos ali, com a vinda de Felipão, o próprio Paulo Autuori, acho que isso ficou pelo meio do caminho, sabe? Esse jogo atlético, esse perfil de técnico. E aí é muito triste, porque a gente deu muito certo em muitos anos por conta, né, dessa convicção, desse padrão. E hoje eu vejo que o Atlético tá tentando voltar, mas ainda falta alguma coisa, sabe? Então, quando veio o nome do Barbieri, eu não critiquei, né? Do tipo, não, vamos tentar, vamos ver se dá certo. Não gosto do estilo de jogo dele, eu acho muito complicado, porque o Atlético, como se disse, toma muitos gols, né? Ali a composição da defesa, ela não funciona ainda, não encaixou. Gosto, né, da nossa zaga, mas ainda acho que o Léo ali, né, que é o nosso principal zagueiro, precisa de alguém de confiança para fechar. E aí o volante, né? Raul não funciona, Falcão muito menos. Então, eu acho que o Atlético deveria ter contratado alguém com experiência, né, que conseguisse segurar ali, mas que também não fosse tão lento, né? Precisa do equilíbrio. Mas esse estilo de jogo do Barbieri, né? Fazemos um gol, fechamos a casinha, aí toma o gol aí quer resolver, é complicado. Então eu não gosto. Não quero dizer que eu não gosto do técnico, porque quero colocar, né, confiança nele. Espero que ele adeque o time. Eu, né, acredito que vai conseguir. Mas realmente tinha nomes mais interessantes para assumir o comando do Furacão nesse ano.
Pegando o retrospecto do Atlético Paranaense com treinadores, o Petralha a gente conhece que não consegue manter um treinador em uma temporada inteira. Você acredita que o Barbieri vai ter tempo para conseguir colocar seu trabalho em prática nessa Série B de Campeonato Brasileiro? Vai ter a Copa do Brasil também, o Atlético vai enfrentar o time do Brusque na terceira fase da competição, mas você acredita que é esse retrospecto do Petralha de não manter treinadores durante uma temporada inteira pode pesar em relação ao Maurício Barbieri nessa Série B de Brasileiro? Pode, e eu digo que a torcida, ela manda também, tá? Porque o pessoal costuma falar do ego do Petralha, que só ele decide, né? É o autoritarismo. E assim, realmente, o cara é quem decide, é quem escolhe, é quem compra a briga. E se der errado, ele fala, não, bate no peito e fala, deu errado, né? Mas eu vejo assim, isso pode influenciar muito. E o chiado da torcida também. E eu espero de coração assim que dê certo, que o Barbieri, né, tenha tempo para trabalhar com a equipe, conheça os jogadores, não deixe aquelas panelinhas se formarem e que a gente possa, né, subir, né? Acredito muito que o Atlético tem o potencial, tem o elenco e tem o dinheiro suficiente para subir e é o mínimo, mas né, que a gente possa ser campeão e voltar às alegrias da Série B, da Série A, que é o lugar do Furacão, né? E antes da gente falar sobre Série B, você falou sobre jogadores experientes. O Atlético Paranaense em 2024 tinha Thiago Heleno e tinha Fernandinho. Thiago Heleno, que bateu o último pênalti do título da Sul-Americana em 2018 contra o Júnior Barranquilla. E o Fernandinho, que foi jogador do Atlético, foi para o futebol europeu e retornou, né, naquela campanha do Atlético, vice-campeão da Libertadores. Como que você olha essas saídas desses dois jogadores? Davam para manter Thiago Heleno e Fernandinho para a Série B de 2025, você acha que faltou também um pouco de interesse de ambos para jogar pelo Atlético nessa Série B de Brasileirão? Olha, esses dois nomes são muito polêmicos, né? Muitos consideraram ídolos até o rebaixamento do clube no ano passado, mas eu vejo assim, eles tiveram seus momentos, Thiago Heleno não dava mais para estar no time do Atlético, né, competindo Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não funcionava mais, ele não, para o estilo de jogo que a gente tinha, ele não era o suficiente, né, porque normalmente os gols eram em cima dele, os erros eram em cima dele, a experiência dele nesse caso atrapalhava, e o Fernandinho, eu sou do time que defende e que, pô, o cara tem um futebol gigantesco, né? Tinha muito a agregar ao Atlético. Acho sim que deveriam continuar. Muito fizeram o Atlético cair, não. Vocês vão levantar o Atlético de novo, então. Mas o futebol é puro capitalismo, né? Então, por que o Thiago Heleno não ficou? Só porque o Petralha não quis? Não, porque ele não queria baixar salário, né? Diferente do Pablo, que se propôs, não, pô, eu sou furacão, eu tô aqui, eu quero fazer o Atlético voltar pro lugar que ele merece. Eu reduzo meu salário, eu vou dar a minha raça aqui. E aí o Petralha falou, não quero, tchau. Mas eu acho que não tinha espaço, não tinha como, não tinha o porquê deles ficarem. Acho que o Fernandinho, se não fosse o rebaixamento, provavelmente, né, encerraria a carreira aqui no Atlético nesse ano. Mas as circunstâncias, né, levaram porque a gente conhece hoje. E é isso, não tem muito o que falar. Sou fã de alguns desses né, que caíram com o Atlético. A minha admiração não vai morrer por causa disso, mas eu tenho a opinião que o Furacão merece muito mais do que eles puderam proporcionar. Agora falando sobre essa Série B de Campeonato Brasileiro, que para mim é a mais equilibrada, né, dessa era de pontos corridos, até por não dá para citar um único favorito. O Atlético, por conta da questão financeira, é acima dos demais, só que a gente sabe que também tem a questão da experiência em Série B, tem Goiás, tem América Mineiro, tem outras equipes também. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse Atlético Paranaense que iniciou a competição com 2 vitórias em 2 jogos e vai enfrentar na próxima terça-feira o time do Cuiabá fora de casa.
O Atlético, ele vem jogando direitinho, 100% de aproveitamento, mas é um Atlético que quem conhece o Atlético tá totalmente desacostumado de ver. Então, eu acho que como torcedor a gente coloca muita expectativa, ficou muito desacostumado com aquele Atlético super campeão. Então é difícil eu ir na Arena da Baixada assistir um jogo que é suado de vencer, que é difícil, tenho a opinião de que vai ser difícil, que a gente vai ter que ir somando 3 pontos e 3 pontos na raça, na garra, e que se vier gol contra, se não for bonito, se o jogo for difícil de assistir, for chato, cara, fazer o quê? O importante é ganhar. E o Atlético, apesar de ser um dos favoritos e ter o dever de subir, né, por toda essa questão de infraestrutura, de financiamento, etc., não vai ser fácil, não dá para dizer que o Furacão vai atropelar, não é bem assim. O time paranaense precisa se colocar, né, no lugar de Série B, entender esse espaço e, né, dar o seu máximo, se organizar para que possa voltar, possa subir. Bom, penso da seguinte forma, eu acho que é interessante sim ter um grande desempenho, mas em Série B, subindo é o mais importante até por conta do tamanho do Atlético Paranaense, né? Um time que, como a gente já disse, estava jogando competições contra as melhores equipes, né, de Libertadores, de Sul-Americana, de Copa do Brasil, ganhou essas competições nos últimos anos, né? Foi vice da Libertadores para o Flamengo recentemente. Então, é igual o Santos. O Santos subiu e a torcida criticou, né, o Fábio Carille por conta do desempenho, mas fez o objetivo, subiu e conseguiu o título também. E eu queria que você falasse sobre os rivais do time do Atlético Paranaense nessa Série B, que tem o Coritiba, tem o Operário. O Coritiba, que não vive um bom momento, foi meio de tabela na Série B do ano passado, e o Operário, que é o atual campeão paranaense. Olha, eu sempre considerei rivais Flamengo, Palmeiras, então é muito estranho ouvir que o Atlético voltou a disputar qualquer coisa com o Curitiba, por exemplo. Eu defendo muito os nossos aqui do Paraná, né? Pô, feliz demais pelo Operário ter sido campeão aí paranaense. Gostaria muito que tivesse sido Maringá, não só porque desclassificou o Atlético, mas porque seria um título, né, inédito e o Dogão vem fazendo uma campanha muito interessante até na Copa do Brasil. Mas assim, eu vejo que é muito importante para o nosso estado que os nossos times, né, subam, que estejam em destaque, que venham ganhando relevância nacional. Então eu gostaria muito que o Atlético ajudasse novamente o Coxa a subir, né, como já aconteceu anteriormente. Mas eu não vejo que vai ser possível, que nem a gente estava conversando, né? A Série B, ela tá equilibrada, ela tem times ali muito similares, então eu não consigo dizer esse que vai subir e pensar que um deles, né, seja o Curitiba e seja o Operário. Gostaria muito, mas eu acho muito difícil de acontecer. O Operário vem desempenhando, né, tem boas colocações, né, nas últimas temporadas, e é um time de Série B, né, eu vejo dessa forma. Foi campeão paranaense, né, tem sua glória, né, deve ser comemorado. E o Coxa, eu acho que é difícil comparar o Atlético, mas falta um quê a mais para conseguir estar ali entre os favoritos. Teremos Atlético esse ano. Exatamente, né? 2 vezes, né? Que não seja a pancadaria que teve no Paranaense, né? Por favor, né? E exatamente, né? O Atlético e o Coritiba vêm fazendo jogos ruins, né? Se você for ver Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro, enfim. O Operário, ele vem batendo na trave nos últimos anos, né? Ano passado faltou perna para poder ter sonhado mais com um acesso. E o Coritiba eu vejo que está ficando no passado. O Coritiba com uma gestão mais antiga, agora tem a SAF, uma SAF que não está dando certo, enfim, contratando jogadores como Rafinha, que já saiu, como o Maicon, jogadores com idade avançada, que não tem nenhuma perspectiva para o futuro, enfim. É um clube que está ficando no passado e vai ter
Atlético Paranaense Operário 2 vezes, Atlético Paranaense contra o Coritiba 2 vezes. Antes da gente falar sobre Copa do Brasil, a gente já está chegando na reta final do nosso papo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse rebaixamento de 2024, sua opinião como torcedora. Você acha que esse rebaixamento passa muito pela falta de planejamento que o clube teve durante a temporada, por ter diversas trocas de treinadores? E outra pergunta, a soberba entra também na ponta do lápis que determinou o rebaixamento do Atlético para a Série B do Brasileiro? Ai, assunto delicado. Eu acho que a falta de planejamento contou muito, que a gente não esperava que o Osório, né, o estilo exótico de jogo dele né, ninguém esperava, eu acho, um técnico, né, com esse perfil no Atlético, apesar de ter sido o que mais teve aproveitamento, que mais teve tempo, não funcionou realmente. Acho a contratação do Cuca um grande erro e, né, foi o que culminou em muitos erros após, né? Eu acho que o primeiro foi aí. E, nossa, Atlético totalmente desorganizado. Eu não sei se faltou ali uma supervisão do Petralha, o que foi, mas foi um Atlético que ninguém sabe o que aconteceu, ninguém entende, eu não sei explicar. Poxa, o Atlético sempre foi um time pioneiro, sempre foi um time de exemplo, né, de organização, de tudo, e a gente vê o Atlético totalmente perdido, foi muito difícil e muito incompreensível, assim, sabe? Principalmente no ano do centenário, né? A gente teve a fala infeliz do Pablo de brincar quando foi campeão paranaense. E o Atlético foi mais um time rebaixado no ano do seu centenário. E o fato, né, desse ego, dessa soberba, ela contribui, sim. Porque se a gente for ver, eu acho que isso é muito do torcedor do Atlético, né, de quem tá à frente do Atlético. A gente é ambicioso, assim, é rebelde, quebra barreiras, mas é soberbo, sim. O atleticano é chato, viu? Eu digo por mim mesma. Eu sou muito chata. Então, tem sim essa pontinha ali, né, de responsabilidade. E que pena que a gente não conseguiu sustentar, né, essa soberba. Foi um pouco prepotente ali da parte de tudo que envolve o Atlético, acreditar, né, que a gente estaria, por exemplo, disputando o Mundial nesse ano. E não aconteceu. Então, acredito que o rebaixamento foi necessário, né, foi merecido, né, como torcedora eu acho muito triste, mas foi merecido sim, o Atlético precisava desse choque de realidade para voltar a ser o que a voltar a ter valores, a ser organizado, a ganhar títulos considerando a sua base, né, a pesada, e aquela coisa de, não, eu não vou contratar um Dudu, eu não vou trazer, sei lá, um técnico da Espanha, porque não, o Atlético não é isso. O Atlético, ele acredita no potencial das pequenas pessoas e normalmente era o que dava certo, né? Se destacava, se diferenciava por isso. Então eu espero que o Atlético volte a ter um pouquinho mais de consciência, que o Petralha consiga ter um pouquinho mais de genialidade, né? Que é um cara sensacional, espetacular, que tirou o Atlético da lama, mas que também, né, avacalhou ano passado. E é importante a gente lembrar disso. Mas eu acho que o Atlético, como clube, ele tem muito potencial de ser ainda mais gigante, de voltar e de ganhar e de vencer, e de ser campeão e de trazer alegrias para Curitiba, de trazer o Paraná como estado, né, para esse mundo aí afora e que possa ajudar, né, os conterrâneos. E você citou uma questão dos treinadores. Eu tenho 2 pontos antes da gente seguir na questão da Copa do Brasil. Eu vejo que o Atlético apostou em treinadores em momentos errados. Apostou no Martin Varini, que é um bom treinador, apostou no Lúcio Gonzalez, que tinha sido rebaixado com o Ceará em 2022. E o Martin Varini, já entrando no segundo ponto,
depois da demissão dele, ele disse que em nenhum momento, nos meses que ele passou pelo Atlético Paranaense, ele encontrou o presidente, que é o Petralha, né? Então dá para ver, né, essa falta de presença do Petralha no time do Atlético Paranaense. Eu queria que você falasse isso, né? Atrapalha o presidente não ser presente no dia a dia do clube? Olha, eu não sei, sendo bem sincera, assim, o Petralha, ele passou por momentos difíceis, né, de saúde no ano passado, e é totalmente compreensível, mas eu sinto que o Atlético não tem uma presidência, uma diretoria que defenda o clube, sabe? Que se mostre ali presente, que tem um relacionamento bom com o torcedor. Não, o Atlético ele sempre teve esse perfil de distanciamento, então não me assusta, né, o Petralha não estar presente ali com o time, com os atletas, né, com o treinador. Mas eu acho que seria crucial, sabe? Essa proximidade, esse envolvimento de toda a diretoria, não só do presidente. Então, eu torço para que um dia o Petralha consiga, né, deixar o seu legado, uma pessoa que seja atleticana, que defenda o time, mas que também que entenda de negócio, assim, né, como ele. Então eu gostava muito do Martin Varini, eu acho que tinha um potencial gigantesco. Quem sabe se ele tivesse sido contratado no início da temporada de 2024, tivesse dado certo, o Atlético não estaria nessa situação. Sempre gostei muito do Lúcio como pessoa, né? Trouxe glórias para o Atlético como jogador. Como treinador, infelizmente, né? Ganhou um rebaixamento na conta aí. Mas é complicado, assim. Eu espero o melhor sempre, né, para o time, que as coisas possam se reorganizar e se acertar. Pô, Bruno, para a gente já ir para a reta final do nosso papo, quero falar de Copa do Brasil. Né? É uma oportunidade para o Atlético Paranaense ir avançando degrau por degrau, uma competição que o Atlético ganhou em 2019, ganhou do Inter na final, perdeu em 2021 para o Atlético Mineiro do próprio Cuca, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa Copa do Brasil, o Atlético que se classificou contra o Pouso Alegre, contra também o Guarani de Bagé, e vai enfrentar o Brusque na terceira fase. O que você projeta para esse confronto contra o Brusque? O que esperar desse Atlético Paranaense na Copa do Brasil? E se você acha que a Copa do Brasil pode ser um caminho para tentar, quem sabe, voltar para a Libertadores e juntar, né, o acesso para a Série A e uma vaga para a Libertadores através de um título da Copa do Brasil? Olha, não sei dizer há quanto tempo a gente não vê um, um time de Série B ganhando a Copa do Brasil. Acho que isso nunca aconteceu, na verdade. Já chegamos em finais, né? Já tivemos times da Série B em finais, mas eu não lembro, assim, de ter tido um Só desculpa te cortar, o Paulista de Jundiaí em 2005 ganhou do Fluminense. O Paulista estava na Série B. Caraca, que massa. Informação nova. Mas destoa muito, né, do comum, do normal. Quem dera, né, espero que o Atlético ganhe essa Copa do Brasil. Acho muito difícil. Mas a gente pode esperar de um Atlético dedicado, né? A gente costuma dizer que o Atlético é copeiro, então valoriza e leva a sério essas competições. Bom é que o próximo confronto é aqui perto de casa, né, em Santa Catarina, contra o Brusque. Ainda não tem definição de onde vai ser, mas imagino que a gente vai jogar ali em Joinville, aqui pertinho, então vai poder contar com a torcida, vai jogar, né, levando a sério, tem a questão da camisa. Então eu espero que o Atlético vença, né, tanto fora quanto em casa, e possa dar sequência, né, nesse caminho, nessa trajetória na Copa do Brasil. Bom, Bruna, antes da gente encerrar, queria que você desse seu palpite, né? Cuiabá e Atlético Paranaense, terceira rodada da Série B. Cuiabá que venceu Volta Redonda na estreia, empatou com o Avaí jogando dentro de casa, e o Atlético Paranaense venceu duas, Paysandu fora de casa e o Criciúma dentro de casa. Um jogo que você estava presente na Arena da Baixada hoje, Liga Arena, né? Eu queria que você desse esse palpite entre Cuiabá e Atlético Paranaense. Olha, se rolar um empate vai ser bom. Jogo difícil, disputado, Série B, né? Então, se o Atlético conseguir trazer os 3 pontos para Curitiba, vai ser maravilhoso.
Mas eu aposto no empate ali. O Atlético tem um time que tá tentando se encaixar ali, tentando fazer dar certo. O Cuiabá tem um time também que é bem equilibrado. Vamos ver quem que leva, né, no final das contas, mas eu espero que o empate aconteça e que o Furacão não saia perdendo. Bom, e antes da gente encerrar, eu toquei no assunto Liga Arena. Como que foi pro torcedor do Atlético ter essa troca do estádio, né? No nome estádio para Liga Arena? Olha, eu vejo que a torcida ficou bem dividida, assim, né? Porque Joaquim Américo Guimarães foi por 99 anos um grande nome no Atlético. E aí você desapropria, né, essa homenagem, que era o antigo nome do estádio, eu acho bem delicado, né? Sem comunicar familiares, enfim. E, claro, Petralha com certeza é um cara que merece uma homenagem, mas é complicado, né? Você pegar e falar, eu vou fazer uma homenagem para mim, vou colocar o meu nome no estádio. Então, eu acho que poderia, né, ter sido homenageá-lo em vida de maneiras diferentes. E eu vejo que a torcida ficou bem dividida, né, nesse quesito, assim, de não, realmente, Petralha merece, ou não era assim que funciona. Joaquim Américo Guimarães foi, né, o fundador aí e um grande nome que colocou o Atlético no mundo, então eu acho delicado. Eu particularmente não teria, né, retirado o nome do estádio de Estádio Joaquim Américo Guimarães e transformado em Estádio Mário Celso Petralha, mas é o que temos, né? O Atlético tem o costume de fazer revoluções, de mudanças e de transformações, e não tá nem aí pro torcedor, então a gente tá acostumado mesmo. E é isso. Eu concordo com você, né? Foi uma mudança meio inusitada. Claro, o Petralha tem muita história no Atlético Paranaense, mas eu não mexeria no que estava dando certo. Bom, Bruna, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente bater um papo sobre Atlético Paranaense. Passou do que a gente planejou, mas quando o papo é bom, a gente até esquece, né? Foi legal falar com você e até faço convite. Em caso de acesso e título do Atlético Paranaense, vamos colocar só o acesso, a gente volta aqui para bater um papo sobre esse ano de 2025 do Clube Atlético Paranaense. Maravilha, muito obrigada pelo convite, Luiz. Foi um prazer estar aqui falando contigo e falando de Furacão, que é algo que eu amo, estando com um grande amigo. Queria agradecer mesmo pela oportunidade e espero voltar aqui em 2025 para falar que o meu time foi campeão e que conquistou o acesso e está de volta no cenário nacional. Né? Assim esperamos, torceremos. Senão a gente volta a falar da derrota e é isso aí. Então, essa foi a Bruna Dias, torcedora do Atlético Paranaense, mais uma análise de torcedor que a gente reúne. Opinião do jornalista com opinião do torcedor de futebol, torcedor consciente que saiba falar de futebol, claro, né? Então foi legal o papo para falar sobre Atlético Paranaense, que venceu 2 consecutivas nesse início de campeonato brasileiro da Série B. Se você gostou de mais uma análise de torcedor, faço convite para você deixar seu like, deixar seu compartilhamento e também a sua inscrição no Papo Técnico, lugar que além do análise de torcedor, reúne também análises de partidas e entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Então é isso, até a próxima, tchau!